Eu posso pensar claramente que eu preciso fazer já uma preparação para quando eu sair dessa crise. E o que que eu vou fazer? Eu pretendo chegar ao final desse isolamento na minha casa melhor. Eu pretendo não engordar tanto, não é nem por uma questão estética, é uma questão de saúde, esteatose hepática, gordura no fígado. Eu pretendo aprender, eu pretendo ler coisas novas. Uma ação muito concreta é você identificar o seguinte: na sua língua escrita e falada portuguesa, alguém identifica algum problema? Já disseram a você que você tem dificuldade com acentuação, com crase, com o uso do pronome oblíquo? Bem, uma tarde nesse isolamento dedicada a resolver esse problema vai fazer a diferença. Sua segunda e terceira língua, seu inglês, seu francês, tem algum problema? Você tem uma dificuldade com alguns verbos irregulares em inglês? Tem dificuldade com acentuação em francês? Esse é o momento de superar essa dificuldade. Seria excelente se você decidisse começar uma nova língua pela internet ou com professores via internet, à distância, se você começasse uma nova língua. Bom, eu passei uma vez por uma situação de isolamento e de quarentena. Quando eu tinha 21 anos, eu trabalhava num navio, e num navio cruzeiro desses grandão, e eu fui como bartender, né? Só que bartender aqui no Brasil, e eu achava, como eu ia muito bem, eu era sempre o melhor aluno de todas as escolas de inglês que eu tava, eu achava que o meu inglês era do caramba, que o meu inglês ia dar conta. Aconteceu que as primeiras semanas do navio, a primeira semana principalmente, eu tomei um choque de realidade. Eu percebi que o inglês que eu achava que eu dominava na escola, dentro de um navio com 1.700 pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes falando inglês técnico, de navio, cheio de sotaque diferente, eu percebi que meu inglês não ia dar para nada. E mais ainda, eu percebi que também o meu trampo de bartender, que eu estava acostumado aqui no Brasil, que era abrir garrafa e servir vodka com energético, também não ia dar para nada lá. Então eu estava trancado num lugar onde eu precisava, em menos de 2 dias, ou na verdade me soltaram no navio na primeira hora e falaram: ó, se vira, é assim, foi assim a recepção. Eu tive que entender tudo sozinho, sem saber falar a língua, sem saber para quem perguntar, enfim. Fui jogado lá e, cara, o navio não pode parar. Você tem que, sabe, a coisa tá andando e você tem que trocar a roda da bicicleta enquanto você tá pedalando. É complicado. E isso exigiu muito da minha cabeça, assim. Eu tava já entrando numa crise, cara. Até que teve um caso de um vírus no navio, que até hoje eu não entendi direito, mas teve um vírus no navio. E vírus no navio, cara, que tá no meio do mar, que tá confinado, todo mundo ali dentro, é um problema muito sério. Porque a coisa pode se espalhar de uma maneira muito rápida. Então foi feito um mutirão no navio, todo mundo ali organizando e não, tal, 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 tal. E a gente saía com paninhos e máscara tipo, desinfetando o navio inteiro com um borrifador de produto químico e paninho. Meu, literalmente passando pano no navio inteiro, do chão ao teto, tudo quanto era lugar. Para evitar, né, a disseminação do vírus. Enfim, a carga de trabalho no navio era muito pesada. E durante o vírus ainda tinha que limpar as coisas do navio para ajudar, né, no combate ao vírus. Mas diminuiu o fluxo de clientes. Então, como eu estava tomando um pau no navio, estava tomando um pau no inglês, um pau no trabalho, eu falei, meu, eu vou. Não sei de onde me veio o insight que eu falei, eu vou em cada bar do navio, eu vou roubar um cardápio. Eu pegava, chegava à noite na cabine, eu pegava uma lanterninha para não acordar o meu parceiro de baixo, eu ficava lá lendo, falava lá, pina colada, vai isso. Aí eu olhava, tá, Manhattan, vai isso. Aí eu ficava tentando lembrar, Manhattan, tal. Então eu fiz esse esforço, acho que por 1 hora por dia durante 4 dias. E aí, meu, óbvio que veio na minha cabeça, eu decorei. Então, toda vez que acabou o vírus, né, para desdramatizar o vírus, enfim, ó, passou, legal, tá todo mundo vão voltar ao normal. Durou mais ou menos uma semana essa brincadeira aí. E aí, cara, quando liberaram para voltar, eu lembro que eu tava com todos os coquetéis na cabeça. Então agora eu sabia a receita de tudo, era só uma questão de achar a garrafa e fazer. E isso foi acelerando, eu fui ficando muito bom no que eu estava fazendo, o que me trouxe muitas coisas positivas, além do dinheiro que eu comecei a fazer. E aí eu lembro que nesse momento eu relaxei.
Aprendi uma coisa totalmente nova, uma profissão praticamente em 4 dias. Porque era outra coisa, ser bartender num navio é outra coisa do que ser bartender na balada antigamente. Hoje não, mas antigamente na balada aqui em São Paulo, você ser bartender era você servir vodka com energético e cerveja. Então eu aprendi uma outra profissão e foi impressionante que nessa hora que eu relaxei, eu lembro até hoje, nessa época obviamente eu ainda bebia, e eu sentado assim na cadeira do bar da tripulação, passando uma série, não sei que série que era na televisão, em inglês. Eu lembro que minha cabeça estava tão cansada que de repente eu só me entreguei, assim, eu relaxei, falei, vuf! E cara, nessa hora que eu relaxei, era impressionante como tudo, parece que desceu uma pressão assim pela minha cabeça e eu comecei a entender tudo que estava passando na série. Eu falei, putz, parece que o inglês voltou para minha cabeça, como se eu tivesse entendido inglês pela primeira vez na vida. E a partir daquele momento, com aquele conhecimento novo dos coquetéis e tranquilo já conseguindo baixar minha adrenalina para tipo entender o inglês que os caras estavam falando e conseguir articular, porque pô, eu sabia inglês, eu sabia a teoria, eu não estava conseguindo controlar o emocional, a prática. Então eu aproveitei a quarentena para aprender algo novo, o que acabou me levando a também desenvolver, a soltar outra habilidade que era o inglês. E aí foi uma coisa atrás da outra, sabe? Eu pensei muito sobre essa história nesses tempos, como para encorajar você também a começar um novo idioma, começar uma nova língua, mas como um momento de quarentena, isolamento, se você tirar para pegar e falar, puta, eu vou trabalhar aquela coisinha ali que eu sei que não tá legal, como você pode sair dessa crise, porque a crise vai passar, obviamente, nada dura para sempre. Como você pode sair, cara, uma outra pessoa com resultados assim de 0 a 100, sabe? Como é impressionante o que pode mudar com essa oportunidade. Lembra que não é todo mundo que está tendo a oportunidade de ficar em casa, não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer um curso de inglês nesse momento. Então, se você tem essa oportunidade, aproveita. Aproveita, porque essa crise vai passar.